Hoje é dia 31 de outubro de 2024. Vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 13 e estamos vendo e dando prosseguimento à primeira viagem de Paulo e Barnabé. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, nós buscamos a Ti nesta noite. Amém. Buscamos a Tua presença. Amém. Buscamos o Teu falar. Amém. Senhor, fala para dentro de cada um de nós. Amém. Fala aos nossos corações. Amém. Senhor, abençoe todos os presentes. Amém. Também todos que poderão assistir pelo canal do YouTube. Amém. Senhor, que a Tua palavra penetre em cada coração. Amém. Senhor Jesus, amém. Tua palavra é rica. Amém. Tua palavra é maravilhosa. Amém. Tua palavra é espírito e é vida. Amém. Senhor, dirija-nos nesse estudo bíblico. Amém. Fale conosco, Senhor. Amém. Abençoe-nos. Amém. Amém. Aleluia. No capítulo 13 de Atos, nós vimos a igreja em Antioquia, no seu viver, a vida da igreja em Antioquia. Antioquia, da Síria, ali havia judeus e gentios, havia irmãos de várias raças e culturas reunindo e servindo a igreja. Dentro desse ambiente, o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo para a obra. E agora os irmãos enviaram Barnabé e Saulo para a obra, ou seja, como apóstolos. Os apóstolos pregam o evangelho, levantam igrejas, edificam as igrejas, e eles não têm um lugar onde eles ficam por muito tempo, na verdade. Eles prosseguem por várias regiões, várias cidades, e aonde eles vão, eles pregam o evangelho, e o intuito é levantar igrejas. Então, nesse capítulo, nós vamos ver agora, já vimos um trecho aqui. Eu só vou ler os versículos 13 a 15 para a gente retomar, e quem sabe a gente termina o capítulo hoje, tá bom? Vamos ver. E navegando de Pafos, lembra que nós falamos, né? Pafos é uma ilha, uma cidade na ilha de Chipre. Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos, que estava junto com eles para auxiliá-los, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, não é a mesma de onde eles saíram, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, nesse momento aqui, Paulo vai começar a falar, vai começar a apresentar para os que estão na sinagoga. Lembrem-se, sinagogas são os lugares onde reúnem os judeus, os religiosos judeus. Nas sinagogas eles leem as escrituras e conversam ali como aplicar a lei, etc. e tal. Então, Paulo foi na sinagoga junto com Barnabé, porque ali eles já conheciam as escrituras, já conheciam as promessas do Antigo Testamento, a lei, as promessas, as profecias do Antigo Testamento. E agora deram a oportunidade para Paulo falar. Na verdade, para os irmãos falarem, Barnabé e Saulo. Mas a gente pode ver aqui que a iniciativa foi de Paulo. Então isso pode indicar para nós que Paulo é que era o principal portador da palavra. E isso nós vamos ver para frente que realmente é isso mesmo. Então o versículo 16 diz o seguinte: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse:
varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Varões israelitas são os judeus. E vós outros que também temeis a Deus, pode ser os prosélitos, que nós já falamos em algumas outras ocasiões. São aqueles que se agregam à religião judaica, se agregam ao judaísmo e não são judeus de nascença, tá? Então, Paulo se dirigiu a eles e disse: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Bom, só para a gente ficar claro, Paulo, ele se dirige então a esses judeus e agregados, prosélitos, e fala a respeito do povo de Israel. E fala a partir do momento em que eles são escravizados no Egito e deixam o Egito. Então, a partir daí que Paulo tomou a linha e está falando para quem conhece essa história, certo? Para quem já leu as Escrituras, conhece essa história, e é a história do povo com quem ele está falando aqui, é a história dos judeus. Na verdade, ele vai fazer uma conexão dessa história com a história atual, com a vinda de Jesus, que é o Cristo prometido, tá? Vamos ver aqui, então. E aí, suportou os maus costumes dos israelitas no deserto por 40 anos. Eles deram trabalho no deserto? Deram. É mais ou menos isso que Paulo está falando, né? O povo deu trabalho no deserto. Então, os maus costumes é uma maneira polida de falar. 19. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Passaram 40 anos no deserto, entraram na terra de Canaã, houve guerra com 7 nações, foram vencidas e o povo se estabeleceu na terra. E aí, desse período que eles entraram na terra, eles ficaram ali por 450 anos. Do nada aqui mudou, né? Eles ficaram ali por 450 anos, e nesse período o Senhor deu para eles juízes, porque o povo às vezes era oprimido. Então lá tinha os filisteus, oprimia o povo. Aí o Senhor levantava juízes, um juiz que libertava o povo daquela opressão. Depois levantava os midianitas, aí o Senhor levantava outro juiz. Por que acontecia isso? Porque eles abandonavam o Senhor. Então, sempre que eles abandonavam o Senhor, já estando na boa terra, né? Aí o Senhor permitia que os povos ali oprimissem os israelitas ali. E aí eles faziam o quê? Daí eles clamavam a Deus, daí o Senhor levantava o juiz, daí tinha um tempo de paz, mas aí logo eles esqueciam do Senhor. E aí novamente outros opressores eram levantados, daí novamente eles faziam o quê? Clamavam ao Senhor, e o Senhor levantava outro juiz. Então tem vários juízes que foram levantados. Podemos citar Otniel, Gideão, Sansão, quem mais? Jefté, enfim, vários juízes foram levantados. Eude, cada um tinha um período que livrava o povo e ali tinha paz. O livro de Juízes, para vocês terem uma ideia, vou ler só o último versículo de Juízes. Então, Juízes, esse período dos Juízes, melhor dizendo, ele começa depois da morte
do Josué. Josué era aquele que estava sempre ao lado de Moisés, era o moço de Moisés, era o aprendiz de Moisés, e ele foi como um dos espias na Boa Terra, e ele e Calebe, mais 10 espias, né? Mas ele e Calebe trouxeram informações e encorajaram o povo para tomar a terra. Mas os outros 10 espias, eles infamaram a terra, desencorajaram o povo, e o povo não ficou com medo, né? Então, aí houve esse período de 40 anos no deserto. Moisés morreu e quem assumiu a liderança do povo de Israel foi Josué. Introduziu o povo na Boa Terra e conquistaram lá, mas ainda alguns povos ficaram lá e por isso houve essa situação. Então, no último versículo de Juízes que eu estava falando, Juízes é um livro bastante complicado, vamos falar assim. Por causa dessa situação do povo de Israel, há umas histórias aqui que, ó Senhor Jesus, é complicado de entender como que o povo caía nessas situações. Mas Juízes capítulo 21, versículo 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, cada um fazia de acordo com seu pensamento, de acordo com o que achava mais correto. Mas o fato é que não havia um rei, não havia um líder em Israel. E aí houve essas situações, tá bom? Voltando então para Atos capítulo 13, versículo 20, isso passou 450 anos, depois fala o seguinte: depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Lembra da história de Samuel? Quer dizer, quando ele cita aqui, o pessoal que está ouvindo já lembra da história, eles são bem informados com relação à história. Tá? Samuel é filho de Ana, que ela era estéril, não podia ter filhos, mas ela se derramou diante do Senhor, ela orou diante do Senhor, e naquela época o sacerdote ali que servia era o sacerdote Eli, e Eli mesmo era meio, como que eu posso... Duvidoso. Ele não conhecia bem a Deus, vamos falar assim, né? As visões eram raras, a palavra do Senhor era rara ali, os filhos dele agiam de maneira inadequada e ele não repreendeu adequadamente, e ele achou que a Ana estava bêbada, mas a Ana estava fazendo o quê? Orando. Então veja só, o próprio juízo que o Eli fazia das coisas não era um juízo adequado. E aí Ana orou por Samuel, orou por um menino, e o Senhor deu Samuel. E Ana teve mais filhos. E esse Samuel, desde criança, ele foi consagrado ao Senhor. Embora ele não fosse um sacerdote da casa de Arão, ele era um nazireu, era alguém consagrado, e ele serviu como sacerdote. Tá? Ele era mais fiel do que Eli e seus filhos. E logo o Senhor começou a se manifestar a Samuel, e Samuel foi crescendo, Samuel foi sendo confirmado diante do povo de Israel como profeta, como juiz e como sacerdote. Amém? Então eu vou falando um pouco aqui da história, porque, como eu disse, falando aqui para eles, eles já entenderam tudo. É só falar, mas é bom a gente recordar um pouco, né? Então, versículo 21, eles pediram um rei. O povo de Israel pediu um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Saul, no princípio, era alguém humilde.
mas por ter vencido algumas batalhas, por ser um homem alto, tipo alguns aí que sobressai e tal, né? Ele começou a se achar e começou a fazer coisas inadequadas. Inclusive, ele não obedeceu a palavra que Samuel deu para ele, e o Senhor falou através de Samuel: tem o Senhor mais prazer em holocaustos ou em que se obedeça a sua palavra? Então, a partir daí, o Senhor já não queria mais Saul e quis levantar a Davi. Davi era filho de Jessé, Jessé tinha 8 filhos, era o mais novo, e era esse que o Senhor levantou. E aqui tem esse testemunho forte, né, a respeito de Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi era um rei na história de Israel, era um rei muito admirado e respeitado, certo? Todos respeitavam a história de Davi. Davi venceu todos os inimigos que se levantaram, os filisteus, todos. E ele teve um reinado muito próspero, e ele também quis edificar uma casa para o Senhor, certo? Mas Deus não permitiu, porque ele derramou muito sangue dos inimigos, mas Deus não permitiu. Mas ele falou: o seu filho vai edificar uma casa para mim. E Davi, ele falou: eu não posso edificar, mas eu vou guardar material para a casa do Senhor. E ele ofertou os seus bens, ouro, tudo mais, para a casa do Senhor. Amém? Então ele é um homem segundo o coração de Deus. Muitos salmos são salmos de Davi. A gente viu bastante isso, né? O Davi errou, Davi pecou, Davi fez coisas inadequadas, fez, mas ele também se arrependeu. Amém. E o Salmo 51, especialmente, é um salmo de arrependimento de Davi. O versículo 10, se não me engano, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi sabia que o seu coração não era puro, mas o que ele fez? Pediu ao Senhor. E nós também podemos pedir ao Senhor. Senhor, nos dê um coração puro. Então, alguém que se arrepende é alguém também que o Senhor pode dar testemunho, né? É alguém segundo o seu coração. Davi louvava o Senhor. Davi fazia questão de engrandecer o Senhor. Estou falando de algumas coisas que Davi fazia para a gente ver, né? Porque Deus dá esse testemunho de Davi. Ele consultava o Senhor. Antes de sair às batalhas, ele consultava o Senhor. Mesmo ele tendo sido ungido, mas ainda Saul, ele foi ungido para ser rei de Israel, mas ainda Saul estava vivo e não deixava o trono, e ainda Saul perseguia Davi, queria fazer o quê? Matar Davi. Davi teve oportunidade de matar Saul, mas ele não levantou a mão contra Saul, porque ele é ungido de Deus. Então ele era alguém que tinha o sentimento da autoridade. A autoridade, toda autoridade vem de Deus. E no caso, Saul ainda estava vivo, inadequado, sim, inadequado, mas ele respeitou até que Saul morreu e ele foi ungido não, foi levado a ser rei, porque já tinha sido ungido por Samuel, tá certo? Amém? Amém. Muito bem, vamos lá, prosseguir. Tem mais alguma coisa que eu possa falar a respeito de Davi? Tem bastante coisa, né? Mas assim, eu acho que é importante. Reconhecia a autoridade de Deus, se arrependia, exaltava o Senhor,
entregava seus bens ao Senhor e queria perpetuar o nome do Senhor através da casa que ele queria edificar, né? Versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Irmãos, eu quero que vocês percebam o seguinte: qual é o encargo do Saulo, do Paulo aqui? Vocês estão percebendo? Ele está falando da história de Israel. Mas até onde ele quer trazer essa história? Ele quer linkar, né? Ele quer fazer a conexão. Esse Jesus faz parte dessa história. A história de Israel deve prosseguir com Jesus. Está dando para entender? A história nossa precisa prosseguir agora com Jesus. Jesus não é alguém fora dessa história. Jesus é alguém que cumpre e que avança nessa história, cumpre as profecias, as promessas feitas ao povo de Israel. Jesus é parte dessa promessa. Amém. Amém? Então vamos lá. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, que João é esse? João Batista. Pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Então, quem é João? Profetizado lá em Isaías 40. É voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Tá? Esse é o João. Ele é um precursor do Salvador, que é Jesus. E ele pregava batismo de arrependimento. Tá? Versículo 25. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Esse versículo traz uma informação bastante importante. João Batista, ele batizou o Senhor Jesus, ele anunciou o Senhor Jesus, e ele até mesmo indicou o Senhor Jesus para alguns discípulos ali, ó, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguns seguiram. Mas João Batista mesmo não seguiu Jesus, certo? Por fim, não vamos entrar em detalhes, mas houve uma concorrência. Havia discípulos de João Batista e havia discípulos de Jesus. Lá em João, capítulo 4, fala isso, né? Que o Senhor batizava e João também batizava. Se bem que Jesus mesmo não batizava, tá certo? Mas os que estavam com Jesus ali batizavam. E aí João também foi encarcerado tal, e mandou perguntar: você é aquele que havia de vir ou não? Então, parece que ou estava cutucando o Senhor para fazer alguma coisa para tirar ele da prisão, ou estava em dúvida, certo? De qualquer forma, os que foram lá perguntar para o Senhor eram discípulos de João Batista. Quando Jesus vem, alguém pode ter discípulo? Não. Então, vamos ficar claro. Como eu falei para vocês, aqui no livro de Atos fala de discípulos. Até no começo lá, Paulo, é citado que os discípulos de Paulo é que desceram o Paulo pelo muro, né, de Damasco ali num cesto. Lembra disso? Então acho que até por isso mesmo que o Senhor permitiu que Paulo não ficasse lá, para também acabar com esse negócio de achar que é discípulo de Paulo. Mas depois também não fala mais isso, tá certo? Então, quero até falar algo em favor de Paulo. Às vezes não foi Paulo que falou: vocês são meus discípulos, mas eles quiseram eleger Paulo como o seu mestre, tá? Mas de qualquer forma, Jesus
é o único que deve ter discípulos. Amém. Amém? Então, essa é a situação. E aqui fala, ao completar João a sua carreira. O que significa isso? Jesus chegou. É isso. Jesus chegou. Completou. O que você tinha que fazer? Foi feito. E agora? Agora sai de cena, né? Ou você segue Jesus, ou você fica quietinho. Mas ele completou a carreira, mas ele continuou, na verdade. Tá certo? Então, esse foi uma dificuldade de João Batista. E por fim, ele perdeu a cabeça. Prosseguindo, versículos 26. Irmãos, descendência de Abraão. Veja como Paulo vai falando as palavras bem colocadas, né? E vós outros, os que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Viu o que Paulo falou aqui? Paulo falou, os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, e não conheciam também os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Reúne na sinagoga para ler, mas não conheceram os ensinos dos profetas. Quando o condenaram, quando vocês condenaram Jesus, não conheceram e cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Veja, irmãos, tudo que Paulo está apresentando aqui estava escrito, estava registrado nas Escrituras, que é o Antigo Testamento aqui dos judeus. E muitos deles não entenderam, não perceberam, mas Paulo está reforçando, tudo o que a respeito dele estava escrito, cumpriu. Cumpriu todas as escrituras que estavam escritas a respeito de Jesus. Versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Cumpriu tudo? Sim. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. 31. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Essa frase é muito importante. O que nós estamos anunciando para vocês agora é o evangelho, as boas novas, a boa notícia da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, fazendo o quê? Ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ó Senhor Jesus. Veja como Paulo preparou todo o terreno aqui para mostrar. Jesus cumpre a promessa de Deus. Amém. Ele é o Salvador. Amém. E ele usa o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Paulo está falando aqui que Jesus, ele é o Filho de Deus depois da ressurreição, mas ele já era o Filho de Deus, não era? Sim ou não? Sim. Mas agora ele é Filho de Deus também na humanidade. Amém. Entendeu? Jesus era o Filho de Deus, mas agora ele passou pela morte e ressurreição, e como homem, ele é o primogênito. Amém. Aleluia.
Primogênito é o quê? É o primeiro. Aí vem uma série. E nós somos irmãos do primogênito. Certo? Então a ressurreição do Senhor Jesus é o gerar do Filho de Deus, homem Jesus. Jesus é o precursor. Jesus é o primogênito. Amém? Vamos lá, versículo 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção desta maneira, o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, essas citações são citações do Antigo Testamento. E Paulo está mostrando para eles que tudo que foi falado aqui cumpriu-se na pessoa de Jesus. E continua. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Então, ele está deixando bem claro. Quando falou que o seu santo não veja corrupção, não está falando de Davi. Davi viu corrupção. Mas ele está falando de Jesus. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Por meio de quem é que nós somos redimidos? Por meio de Jesus. Paulo está pregando ali. Vocês precisam crer em Jesus, que é por meio dele que nós somos redimidos. Por meio deles há remissão de pecados, há perdão de pecados. Versículo 39. E por meio dele, todo o que crê. Esse ponto é importante. Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ó Senhor Jesus. Eles procuravam satisfazer a lei de Moisés, cumprir a lei de Moisés. Mas o Paulo está falando, vocês não conseguiram ser justificados pela lei de Moisés. Vocês podem ser justificados agora crendo em Jesus. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então Paulo já está preparando, não sejam esses aqui. Não sejam esses que desprezam. Vocês, pode ser, alguns vão desprezar a obra tal. Que obra é essa? É a obra do Senhor. A obra que o Senhor fez, alguns não creram. Paulo está contando aqui, ele está falando, ele já está prevenindo, não é para vocês deixarem de crer, é para vocês crerem. Tá certo? A obra que o Senhor fez é uma obra maravilhosa. É o Evangelho, é as boas novas. Cumpre tudo aquilo que o Senhor designou e que o Senhor prometeu por intermédio dos profetas. Então aí eu gostaria de ler Gálatas capítulo 1. Versículo 6. Gálatas 1:6. Depois de 2 Coríntios. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Como que nós recebemos Cristo? É por meio da graça de Cristo. Aqui, Paulo está falando, numa outra oportunidade, a gente pode ver com mais detalhe, mas eles receberam o Evangelho, receberam a Cristo pela graça,
por crer em Jesus, e agora esses Gálatas estavam querendo voltar à questão do Antigo Testamento, querendo ser justificado por obras da lei. E por obras da lei ninguém é justificado. Tá bom? Não vou poder entrar em detalhes, mas só queria mostrar para vocês aqui também Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que nós precisamos fazer para ser salvo? Crer. É mediante a fé em Cristo Jesus. Como que eu sou justificado? Como eu sou perdoado dos meus pecados? Crendo no Senhor Jesus. Romanos fala bastante a respeito disso, Gálatas fala sobre isso, tá bom? Mas nós não vamos poder entrar nesses versículos agora. A graça é de graça. O evangelho da graça é: nós recebemos a salvação crendo. Crendo em Jesus. Por isso ele adverte aqui, né? Eu vou reler aqui o versículo 41, porque acho que eu não falei muito bem. Eu vou reler aqui, do 13. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então Paulo está falando assim: eu estou contando para vocês. Tudo que Paulo está contando é desde o começo, desde a promessa foi feita, tudo mais, as profecias por meio de Davi, do Isaías e tal, é Jesus que fez essa obra. Então, por favor, creiam em Jesus. Amém. Não duvidem, eu estou contando, não duvidem, creiam. Hoje nós falamos de fé, né, Milton? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Então, para ser salvo, eu preciso crer em Jesus. Amém. E quando eu creio em Jesus, eu tenho um novo nascimento. Amém. Eu recebo o Senhor. A maneira de eu receber todas as promessas hoje é pela fé. E essa virada que os judeus não conseguiram fazer. Eles se apegaram tanto à lei, tanto a Moisés, que eles não perceberam que Moisés estava apontando para Cristo. Certo? Só para a gente ver aqui, ó. Capítulo 3 de Gálatas. Senhor Jesus. Versículo 23, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então a lei até mesmo guardou o povo até chegar Cristo trazendo a fé. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então eu gosto de dar um exemplo aqui. É como se você entrasse num ônibus e no ônibus está escrito lá, São Paulo. Certo? Seu destino é o ônibus? Não. Seu destino é? A lei é o ônibus. Na frente está escrito Cristo. A lei nos conduz a Cristo. Chegamos em Cristo, desce do ônibus. Deu para entender? Agora alguns quiserem ficar no ônibus. Está bem ilustrado assim? Então vamos prosseguir aqui, porque eu gosto muito dos outros versículos. Tá? Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E isso também acaba com essa questão dos judeus. Agora, dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Amém. Então agora, todos nós somos descendentes de Abraão. Amém. Agora todos nós temos direito à promessa. Amém. Versículo 42, capítulo 13 de Atos. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos, que eu tinha falado, né? Piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Não agora na lei, mas na graça de Deus. Aqui no 43 fala assim, despedida a sinagoga. Então, por um lado, a sinagoga era o local, mas também era a assembleia, o ajuntamento daqueles judeus. Ok? 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade foi lá. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Certo? Inveja. Por que inveja? Eles estavam lá na sinagoga todo sábado, lá falando de Moisés, né? Ensinando o povo, vocês têm que fazer isso, vocês têm que circuncidar, vocês têm que... Não pode comer costelinha de porco com molho tropical, não pode. E essas coisas. Agora vem Paulo e fala que é pela graça, e aí se ajunta ainda uma grande multidão. Nós aqui ficamos tanto tempo, nunca veio tanta gente. Então, a inveja se levantou. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Isso é obra do diabo. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Amém. Então, primeiro para os judeus. A gente é judeu, a gente veio aqui pregar primeiro para vocês. Vocês já conhecem a história de Deus. Nós já contamos toda a história do povo de Deus e que em Cristo se cumpre. Mas vocês se acham indignos de receber essa salvação. Nós vamos falar com os judeus, com os gentios. Amém. Você não quer, tem quem quer. Amém. E é o que diz João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Ó Senhor Jesus. Versículo 47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então, tudo que eles falam aqui são citações. Essa é uma citação de Isaías 42:6 e 49:6. Então, veja, lá no Antigo Testamento, lá nos profetas, já está falando luz para os gentios. A fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. É para todas as pessoas. Amém. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Aleluia.
E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. É isso aí. Não, irmão, só quero confirmar. Não é a nossa experiência quando a gente recebe a palavra do Senhor, a gente não fica alegre? Fica alegre, né? E graças ao Senhor. Amém. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém. Humberto, você foi destinado para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas, outro mas aqui. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. É fácil? É moleza pregar o evangelho? O diabo se levanta, usa as pessoas, persegue aqueles que pregam o evangelho, sim, expulsa do território. Como eu falei, é uma guerra de territórios, certo? Tem o império das trevas e tem o reino do Senhor. Então, o inimigo quer ceder? Não, não vai ceder. Ele quer marcar o seu território, guardar o seu reininho ali, né, seu império, e não quer abrir mão. Então, muitas pessoas são usadas muitas vezes. Qual é a atitude deles? 51. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Então aqui, os discípulos de quem? Jesus. É isso aí. Que Paulo e Barnabé foram embora. Mas eles continuam sendo os discípulos. Amém. Eles continuam tendo um mestre. Quem que é? Jesus. E eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Esses discípulos, em que cidade que eles estavam? Antioquia da Pisídia. É isso? E aqui, eles se levantaram, creram no Senhor, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Quem são esses? A igreja. A igreja em Antioquia da Pisídia. Aleluia. Coisa maravilhosa, né? Amém. Então eles permaneceram ali e eram os discípulos do Senhor. Amém. Eles formavam a igreja naquela cidade. Aleluia. Então, por meio do enviar do Espírito Santo de Paulo e Barnabé para a obra que tinha chamado, levantou-se a igreja em Antioquia da Pisídia e ali eles buscavam, se enchiam do Espírito Santo. E é isso que a igreja deve fazer. Amém. Se encher do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então ficamos por aqui. E na quinta-feira que vem tem estudo? Tem, né? Então na quinta-feira que vem nós vamos entrar no capítulo 14, se Deus quiser. Aleluia. Amém? Deus abençoe todos vocês também.